Peter Pan, that's what they call me. Boa tarde, meus amores! Iniciando aqui mais uma aulinha de língua portuguesa. Então, todos vocês, pegando aí o livro 3, abrindo na página 63. Vamos começar no nosso momento de ortografia, certo? Iremos falar hoje de palavras com L medial e L final. Então, todos vocês atentos, certo? Então, vamos lá. Lendo e escrevendo corretamente. Isso é muito importante, né? Quando a gente faz uma boa leitura, a gente tem uma escrita correta. Por isso que tia Érica sempre diz para vocês, ler é importante, leitura é fundamental, certo? Ler e escrever corretamente é um dos grandes objetivos de todos aqueles que desejam ter o domínio sobre a própria língua. Para que isso aconteça, além da atenção na hora da leitura e da escrita, é importante ler bons livros, pois o contato com as palavras permitirá que você se aproprie delas. Ou seja, gente, como tia Érica sempre debate nas aulas, a leitura faz com que tenhamos conhecimento de palavras. Então, tem muitas palavrinhas que não há como ter uma definição de regra da escrita. Então, tia, o que fazer? Ler, conhecer. A leitura traz o conhecimento. Então, é muito importante, é fundamental, certo? Então, quem não tem o hábito de ler, vai passar a ler. Pega uma revistinha, um livrinho, o próprio livro didático, que vem com muitas histórias. O dicionário é muito importante, leitura de dicionário. Tia Érica sempre debate com vocês. Gente, busque o dicionário. Busque a significação das palavras no dicionário. Isso faz com que vocês conheçam a escrita das palavras. Tenham conhecimento sobre a escrita. E através de quê? Da leitura. Certo? Então, continuando, ó. Lendo e escrevendo palavras com L medial e final. Leia o trecho a seguir e observe os termos destacados. Então, se vocês observarem aí de antemão, tem algumas palavrinhas aí em negrito. Vamos saber por quê. O coronel Felício plantou em sua horta salsa, cebolinha e almeirão. Mas um acontecimento fatal, o golpe que ele levou, em função de um assalto, foi um sinal para ele repensar qual seria a forma ideal de conduzir os seus negócios. Então, observem aí que as palavrinhas que estão em destaques, certo? Todas elas, existe a presença da letrinha L, sendo em algumas palavras o L está no meio, onde falamos aqui logo acima com L medial, e algumas delas estão com L no final da palavra, onde chamamos de L final. Então vejam aí, ó, coronel, fatal, sinal e ideal, todas elas estão escritas com L final, ou seja, no finalzinho da palavra. Salsa, almeirão, golpe, assalto estão com L medial, ou seja, com L no meio da palavra. Complete as informações a seguir utilizando as palavras destacadas no texto. Então, todas essas palavrinhas aí que estão destacadas, vocês irão usar para completar esse exercíciozinho abaixo, ó. A letra L aparece escrita no meio das palavras. Então, quais são as palavras em destaque que estão com L no meio da palavra? Escrevam aí nas linhas. Segundo pontinho vem dizendo, a letra L aparece escrita no final das palavras. Então, tia já deu a deixa, né? Vocês já reconheceram aí quais são as palavrinhas que estão escritas com a letra L no seu final. Temos aqui na página 64... também um jogo rápido com um pequeno exercício, né? Vocês gostam muito, é tipo um caça-palavrinha, né? Onde vocês poderão circular, poderão pintar, destacar da forma que vocês acharem viável, certo? Logo abaixo desse quadrinho aí, do diagrama, nós temos o seguinte. Agora observe o plural de algumas palavras. Ó,
Como estamos trabalhando com palavrinhas com L medial e L final, vejam aí como que são escritos os plurais de algumas palavrinhas que terminam com L e algumas palavrinhas que terminam com U. Vocês observaram que as palavrinhas que terminam em L têm o mesmo som de U? Ó, por exemplo, sinal. Então, se não tivermos uma boa leitura para o conhecimento dessa palavra, que sinal é escrito com L, a gente pode se confundir e escrever com U. E aí a palavra ficaria errada, certo? Então, aí está um bom exemplo de por que é tão importante ler, para conhecer. Então, quem faz leitura, né, constantemente no seu dia a dia, já sabe, sinal é com L. Menino, como é que você sabe? Porque eu já li vários textos que tem a escrita a palavra sinal. Por isso que eu sei que é escrito com L. Tá vendo a importância? Então, vamos lá. Sinal, anel, como é que fica o plural? Anéis. Então, ele troca o L por és. Brasil, Brasis. Legal, legais. Sol, sóis. Vamos agora às palavrinhas com o seu final U. Mingau, mingaus. Chapéu, chapéus. Pneu, pneus. Céu, céus. Então, se vocês observarem lá, nas palavrinhas terminadas em L, o L é substituído por is. E as palavrinhas terminadas em U, só acrescenta a letrinha S. Então, vamos lá. Quando a palavra termina com L, no plural, troca-se U por Quando a palavra termina com U, no plural, acrescenta-se somente a letrinha Então, fácil, né? Tia acabou de explicar logo acima. Vamos agora aprender um pouquinho das palavras com R inicial, com R intermediário, R final e RR. Vamos lá? Temos aí uma tabela onde diz assim, observe esta lista de palavras que apresentam a letra R. Então, tem várias formas do R vir diante da palavra, né? Então, pode vir no início, pode vir no meio, pode vir no fim, pode vir com R dobrado, que são os dois R's. Temos aí R inicial, rainha, recado, rua, ou seja, todas essas palavras estão começando com R. Não existe palavras iniciadas com dois R, pelo amor de Deus, certo? Só pode iniciar uma palavra com apenas um R. R intermediário, ou seja, o R quando ele vem lá no meio da palavra. Muro, porta, escrita. O R final, ou seja, quando vem no final da palavra. Cantar. Aliás, no final da sílaba, não é no final da palavra, é no final da sílaba. Cantar, cartola, acordar, certo? E o R dobrado, que são os dois R's, barro, carreta, torre. Vocês observaram que a pronúncia de uma palavra com R dobrado, ou seja, com dois R's, é diferente da pronúncia de uma palavra com R só, mas entre vogais, por exemplo, barraca. Então, a pronúncia do ra, ra, porque esse R, ele está entre duas vogais, os dois R's. Se eu colocar apenas um R entre vogais, ele fica assim, barata, barata. Tá vendo? O R brando. Quando o R ele vem escrito entre vogais, certo? E apenas um R. Então fica brando. Barra. Se ele vier dobrado entre duas vogais, fica barra. Certo? Isso vocês aprenderam desde pequenininhos, né? Desde as séries iniciais. Próxima página. Analisando cada palavra da lista, leia as regras que devemos observar ao escrever palavras com a letra R. Então, tem algumas regrinhas aí que vai poder nos ajudar na escrita dessas palavras. Todos vocês atentos.
No início das palavras, usamos apenas um R. Foi o que Tia acabou de falar. Não pode usar 2 R's, como na palavra rainha, recado e rua. A letra R, quando ela vem no meio da palavra, pode aparecer entre vogais, como murro, com R brando, né? Pode aparecer entre vogal e consoante, como porta. E entre consoante e vogal, como escrita. A letra R pode aparecer no final das palavras, como por exemplo, cantar. No final da sílaba, que não esteja no meio da palavra, como cartola. E em uma mesma palavra, no final de uma sílaba e no final da palavra, como acordar. As letras R e R sempre aparecem entre vogais. Sempre, meus amores. Nunca vai acontecer de 2 R's vir entre uma vogal e uma consoante, ou entre uma consoante e uma vogal. Nunca. Quando disser 2 R's, sempre aparecerão entre vogais. Como, por exemplo, barro, carreta, torre. Certo? Não é difícil, né, meus amores? Não é difícil, a gente já aprendeu isso nas outras séries. Só precisa ter uma atençãozinha a mais. Se não tiver atenção, fica difícil de entender a regrinha. Mas ela é muito simples. Depois façam aí a leitura novamente, cada um de vocês, para irem mais uma vez revivendo esta regra e reativando na mente, certo? Então temos aí um joguinho rápido sobre o R, esse assunto do R. Leiam com atenção e respondam, são apenas 2 questões, certo? Não tem erro, não tem dificuldade. Então teremos aí de exercício, meus amores, até essa página aí 65 para vocês, certo? Temos a página 60, deixa eu ver aqui, 63, 64 e 65, para que vocês possam exercitar sobre palavras com L, né? L medial e L final, e sobre palavrinhas com o R, seja ele no meio da palavra, seja o R no final da palavra, no final da sílaba. Então não há dificuldade alguma, só basta vocês ficarem atentos, certo? Então, todo mundo desenvolvendo exercício, sem dificuldade. Ó, um beijão pra vocês. A gente se encontra daqui a pouco na videoconferência. E até a nossa próxima aula de língua portuguesa. Beijo, meus amores. Tchau!